Olá, crianças, bom dia. Vamos para a nossa última revisão. Hoje são 29 de outubro, nós vamos revisar História e Arte, ok? Vamos lá? Nós vamos começar relembrando sobre a vida nas cidades em épocas diferentes, né? Na página 3. Bom, em todo o mundo as cidades foram se construindo e através de um grupo de pessoas que se fixou e construiu casas em um determinado espaço. Aos poucos, os números de casas foram aumentando, depois começaram a ser criados os serviços nesses espaços, como feiras, mercados, transportes, entre outros, tá? Que foram se constituindo. Esse conjunto de habitações e serviços formaram as cidades. A forma como cada cidade se desenvolve também está diretamente relacionada à forma, não é, que as pessoas vão viver nesse espaço. A vida em sociedade não depende apenas de uma pessoa, mas de toda essa estrutura física do espaço e dessas relações, né, que se constroem com as pessoas ao seu redor. Dá uma olhadinha nessas imagens das páginas 4 e 5, tá bom? A partir dessas imagens nós podemos perceber que há uma grande diferença, não é, nos modos de se viver hoje em dia e no passado. É importante atentar que o modo de viver no passado não é atrasado, mas sim o fruto do seu próprio tempo. Um tempo em que as formas de se comunicar, de se transportar, né, e de transformações da sociedade eram muito mais lentas do que atualmente. A comunicação hoje em dia acontece de uma forma totalmente diferente, muito mais rápida do que antigamente. As construções, as formas de se vestir eram bem diferentes de antigamente para hoje em dia. Vamos conversar agora um pouquinho sobre os serviços públicos, não é, ofertados à população, na página 15, tá? Os serviços públicos são serviços prestados à sociedade por responsabilidade do governo, podendo ser de obrigação do prefeito, quando está relacionado ao município, do governador, quando se refere ao estado, ou do presidente, quando está relacionado ao país como um todo. Eles também podem ser identificados como os serviços de interesse geral, pois o principal objetivo deles é promover o bem-estar da população através da organização, manutenção e ordem das cidades. Como são serviços oferecidos pelo governo, na maioria dos casos, esses serviços não são pagos diretamente pela população para se utilizar, né? Muitas vezes eles parecem que são gratuitos, mas não são, tá? Para que os governantes possam promovê-los, nós pagamos taxas, não é, impostos, tá? E esse dinheiro, né, é que é para ser feito esses serviços, tá bom? Você não precisa pagar cada vez que utiliza alguns desses serviços públicos, pois através desses impostos mensais ou anuais, nós já estamos fazendo isso. Então é importante ter consciência que esses serviços não são favores prestados pelos políticos e a população, né? Mas uma obrigação sim do governo, né, em proporcionar a todos os cidadãos e cidadãs que tenham, né, uma vida digna e possam viver com qualidade. Aqui na página 16 tem alguns dos serviços públicos, né, que são ofertados à população: a limpeza das ruas, a coleta de lixo, a iluminação das ruas, a manutenção das ruas e das estradas, serviços de saúde, serviços de educação, serviços de transporte. E também tem os serviços da área de segurança, né, o policial e o bombeiro, tá bom? São muitos os serviços que a população pode usufruir. Dessa forma, também é válido compreender que esses serviços podem ser divididos em setores, tá? Sendo cada um deles responsável para promover uma série desses serviços. Educação tem as creches, as escolas, as universidades, também bibliotecas públicas, ok? No setor da saúde, tem os hospitais públicos e os postos de saúde. Na segurança, tem a polícia, tem o corpo de bombeiros e tem o exército. No planejamento urbano, tem a pavimentação e a limpeza das ruas, coleta de lixo. E no transporte, tem o ônibus, tem o metrô, tem o trem, tem a barca, entre outros, ok? As pessoas que trabalham nesses serviços são chamados de funcionários públicos, né? Pois são trabalhadores empregados pelo poder público do município, do estado ou da federação. Vamos lembrar agora um pouquinho sobre as escolas em diferentes espaços na página 21, tá?
As escolas são espaços em que diversas pessoas convivem com um único objetivo, né? O aprendizado, sejam dos alunos que buscam uma formação ou dos professores e entre outros trabalhadores que buscam promover um ambiente de sociabilidade e de conhecimento para esses alunos, né? Apesar dos objetivos, as escolas se formam de diferentes maneiras e essas maneiras estão relacionadas às comunidades que essas escolas estão inseridas. Uma escola em uma área indígena terá uma forma diferente da escola que se estabelece na área urbana. Nem sempre as escolas de uma mesma área também são iguais, pois cada lugar constrói a sua relação com as escolas, tá? Aqui na página 22 vai falar um pouquinho sobre os tipos das escolas, né? Você observa essas imagens acima. Elas representam 4 tipos de escolas que estão inseridas em 4 tipos de comunidades distintas. São as escolas indígenas, são as escolas da zona urbana, as escolas da zona rural e as escolas quilombolas. É importante lembrar para você que todas as escolas do Brasil elas devem seguir as instruções de um plano básico elaborado pelo Ministério da Educação. Não é? No entanto, existem espaços para outras atividades e o destaque de outros conhecimentos. Por exemplo, nas escolas indígenas há uma discussão maior sobre as tradições das comunidades indígenas, enquanto nas escolas quilombolas ensina-se as tradições e culturas dos africanos, tá? Que formaram os quilombos como luta contra a escravidão. Existe uma divisão entre as escolas, não é? Nós chamamos de escolas públicas e escolas particulares, tá? As escolas públicas são aquelas gratuitas, tá? Pois é um serviço oferecido pelo governo e os investimentos feitos nessas escolas são pagos através das taxas e dos impostos que a gente já conversou. E existem as escolas particulares, que é o exemplo da nossa escola, né? São de posse de uma pessoa ou de um grupo para se estudar. Neles é preciso pagar uma quantia mensal, tá bom? Nós relembramos aí os 3 conteúdos de história e agora nós vamos lá para a parte de artes, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre a música no Brasil, organizando formas e experimentando movimentos. Vamos lá? Bom, a música no Brasil, tá? Nós vamos lembrar aqui a parte da MPB, tá? A música popular brasileira é um ritmo musical que está presente na maior parte do nosso país, né? A sigla MPB foi um movimento cultural que teve seu auge com os festivais de música dos anos 60. Hoje a MPB representa diversos estilos de música nacional, né? Existem os festivais de MPB, né? Os cantores daquela época, antigamente, lá da vovó e do vovô, Roberto Carlos, né? Que tinha a famosa Jovem Guarda, Tim Maia, Chico Buarque, Caetano Veloso, são nomes dos grandes artistas do nosso Brasil, ok? Bom, a MPB, outro artista interessante da MPB foi Hermeto Pascoal, né? Que experimenta as sonoridades não só dos instrumentos musicais, como também dos objetos que fazem parte do cotidiano, como chaleiras e brinquedos de criança. Ele mostra que é possível, né, fazer música com materiais diferentes, ok? Bom, a MPB, ela é tão apreciada que ganhou até uma data comemorativa, né? No dia 17 de outubro se comemora o Dia da Música Popular Brasileira. Falar um pouquinho do Organizando Formas na página 9. Olha lá, as formas estão presentes nas mais variadas artes visuais, como a dança, o desenho, a pintura, a escultura e etc. Em todas essas linguagens artísticas, alguma forma surge da criação, representando algum elemento reconhecível ou formas abstratas, ou seja, formas que não possuem um formato reconhecível, mas podem representar sentimentos e emoções, tá? Aí você tem os artistas, não é? Falando um pouquinho, deu uma lida na página 10. Aqui embaixo também fala sobre a cultura indígena, né? Que insere em seus trabalhos a pintura corporal, escultura e fabricação de elementos utilitários nas decorações que seguem esses padrões geométricos, tá? A cultura indígena utilizando materiais naturais como folhas, sementes, palhas. Aqui na página 11 você tem aí um autor desconhecido, né? Um vaso de cerâmica indígena, muito bonita essa arte. Bom, agora nós vamos relembrar aqui um pouquinho do cubismo. Vamos relembrar um pouquinho desse artista, né?
O Georges Braque, né, junto com o pintor Pablo Picasso, fez parte de um movimento artístico chamado Cubismo, enquanto Mondrian, alguns anos depois, fez parte de um grupo chamado Neoplacentismo, ok? Vamos relembrar um pouquinho do Experimentando Movimentos, né? A dança é uma manifestação cultural antiga, né, que já está presente nas civilizações milenares, usada como uma forma de celebrar momentos da vida das pessoas, como boas colheitas, casamentos, nascimentos e em cerimônias religiosas. A dança ela é uma maneira que os artistas encontraram de usar o corpo para celebrar e se expressar sem usar as palavras. Existem vários ritmos, né, diferentes, o samba, o rock, para cada um dançar e gostar do seu jeitinho, tá bom? Bom, faça agora a revisão e estude, tá bom? Para a próxima avaliação. Beijos, tchau, tchau.